Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Bangladesh, que sofreu um golpe hoje, né? Hoje, dia 5 de agosto de 2024, são 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 19 horas, né, 7 horas da noite lá em Dhaka, a capital do Bangladesh. E, como a gente pode ver, a primeira-ministra lá de Bangladesh fugiu do país junto com a irmã dela e parte do gabinete, fugiram às pressas. Segundo as informações, ela queria gravar um pronunciamento à nação e coisa e tal, mas acabou fugindo e os militares assumiram o controle lá, né? Olhar essa situação aqui em termos de direita e esquerda é um erro, tá? A situação ali é pró-Índia, anti-Índia. Essa é a situação ali em Bangladesh. Ela era considerada uma política pró-Índia, né? E o pessoal estava reclamando muito por uma decisão da Suprema Corte. Olha só, não foi uma decisão da primeira-ministra, da chefe de Estado lá de Bangladesh, que acabou levando à queda do governo. Foi uma decisão da Suprema Corte. Vamos entender esse assunto, por que o pessoal estava protestando, o que aconteceu e quais são as perspectivas. De novo, tem gente falando que não, que tiramos o governo socialista de Bangladesh, não sei o que lá, mas não é bem assim não. Lá no sudeste da Ásia é todo mundo meio socialista, até o pessoal da Índia, até o Narendra Modi, que o pessoal fala que é mais de direita na Índia, ele é até um pouquinho mais de direita, mas ele ainda é socialista pra caramba no final das contas, né? Essa região toda ali é muito América Latina, para vocês terem uma ideia. Então, a situação é essa. Ela foi retirada por conta de protestos, por conta de cota no serviço público, mas quem determinou a cota não foi ela, foi o STF de lá. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Germana Turguniev, Maduro e Putin na direção do PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de a gente começar, uma pequena situação do que é Bangladesh, né? Qual que é o país, né? Vocês lembram, a Índia toda, ela era parte do mandato britânico, ou seja, a Inglaterra dominou a Índia até a Primeira Guerra Mundial, né? Então, mas na época, né, dominava tudo isso daqui, inclusive o Paquistão e Bangladesh. Toda essa região aqui era dominada pela coroa britânica, né? Quando a Inglaterra decidiu sair da Índia, né, ela tinha esse problema. Criamos um país só ou criamos dois países, um para os hindus e um para os muçulmanos? Eles decidiram criar dois países, tal como fizeram aqui em Israel e a Jordânia, né, também era a Inglaterra que dominava essa área, e quando eles saíram, eles dividiram um quarto para os judeus, que é o Estado de Israel, e 3/4 para os muçulmanos, para os árabes, que é o estado da Jordânia. Na época era Transjordânia, hoje em dia se chama Jordânia, né? Então, foram esses dois estados criados aqui. A mesma coisa foi feita na Índia, né? O Paquistão é maioria muçulmana, Bangladesh é maioria muçulmana, e no centro você tem a maioria hindu, que é o estado da Índia, né? Só que na época, quando os ingleses saíram, era a Índia aqui e o Paquistão, as duas coisas, tá? O Bangladesh fazia parte do Paquistão. Então houve um movimento de independência de Bangladesh. Bangladesh queria se tornar um país independente, porque entendia que não fazia sentido esse negócio de país separado no meio do caminho aqui pela Índia. Enfim, uma briga muito grande isso daí, e teve a Guerra da Independência de Bangladesh lá atrás, que inclusive quem ganhou foi o pai dessa primeira-ministra que fugiu hoje de Bangladesh, né? Então eles quiseram justamente a separação, Bangladesh se tornou um estado independente. É um país muito pobre, é um país com inúmeras dificuldades, como muita coisa aqui no Sudeste Asiático. Como eu expliquei para vocês, ver isso daí com os olhos nossos ocidentais de direita e esquerda é meio que um erro. Aqui o que você tem são vários tons de vermelho, vários tons de esquerda, né? Infelizmente, e não é à toa que o Sudeste Asiático é tão pobre, né? Tal como a América Latina, tal como a África, é um monte de regime de esquerda, cada um mais à esquerda que o outro, prometendo que vai resolver os problemas, que vai tirar dos ricos para dar para os pobres e coisa e tal, e nessa não consegue desenvolver país nenhum. É a mesma síndrome que tem aqui na América Latina, tem na África e tem também no Sudeste Asiático, né? O que aconteceu? Já estavam havendo enormes protestos em Bangladesh nos últimos meses,
por conta de uma lei de cotas no serviço público. Então, vocês sabem, essa região toda ali da Índia, aquela região toda tem uma coisa meio cultural de ter estratos sociais, de ter coisas sociais, então o pessoal lá é muito mais sensível do que a gente aqui nessa questão de cotas e coisa e tal, né? E havia uma lei de cotas no serviço público de Bangladesh que privilegiava descendentes das pessoas que lutaram a favor da independência de Bangladesh. Então a lei dizia o seguinte, cerca de 30% dos cargos do serviço público só poderiam ser preenchidos por pessoas que descendiam dos combatentes que lutaram pela independência de Bangladesh em relação ao Paquistão, né? E muita gente lá em Bangladesh via isso como um absurdo. Por quê? Porque isso acabava privilegiando o pessoal que era do atual partido no poder. Lembra? Bangladesh foi libertado pelo pai da atual primeira-ministra que renunciou hoje. Ou seja, meio que o país era deles, era a família deles. E como é que eles mantinham isso? Justamente com essa cota no serviço público. Só entrava no serviço público o pessoal que lutou pela independência de Bangladesh, portanto, já era favorável ao partido que está no poder atualmente. Só que, olha o que aconteceu. Em 2018, a Sheikh Hasina, que era a primeira-ministra de Bangladesh, essa moça aqui, essa senhora aqui, ela acabou com essas cotas. Ela tirou as cotas. Só que o que aconteceu? Agora, em 2024, o STF deles lá, né, o Supremo Tribunal deles lá, reestabeleceu as cotas, entendeu que a decisão dela foi errada e reestabeleceu as cotas. Então repara qual que é o problema que você tem em Bangladesh. Você tem, de fato, um aparelhamento do governo, né? Você começa a ter uma cota para... Você tinha, desde o início do país, uma cota para pessoas que apoiaram a revolução, que apoiaram a independência do país. Então, essas pessoas acabaram assumindo cargos importantes. E aí, mesmo quando o governo, mesmo quando a presidente, né, a primeira-ministra, decidiu acabar com a cota, o STF deles lá retomou a cota, né? E aí esses protestos eram contra a decisão do STF de lá, né? Mas principalmente uma decisão contra essa maioria do governo, que é ainda esse mesmo grupo, né? Tanto que você vai ver aqui, ó, o pessoal tentando destruir aqui a estátua aqui, ó, de Sheikh Mujibur, que era o pai dessa moça aqui, que é a atual primeira-ministra, que era, né? Porque agora ela renunciou, ela saiu de lá. Mas é o pai dela, né? Ou seja, a grande problema aqui, olha só que coisa, é o Deep State, meu amigo, é o pessoal favorecendo as pessoas do mesmo posicionamento político. De novo, não tem nada a ver com esquerda e direita, ali essa visão é justamente pró-Índia, anti-Índia, e aliás, esse é um outro ponto nessa história, ela era vista pela população como pró-Índia. Embora ela tenha ganho a eleição, até onde eu sei, não há suspeita de fraude na eleição, mas ela era vista como pró-Índia e isso não agradava o pessoal ali, os muçulmanos ali do Bangladesh. Então tinha esse aspecto também subliminar por trás, né? Então grandes revoltas estavam acontecendo, 300 pessoas morreram nesses protestos aí que houve nos últimos dias, né, contra essa lei. Mas, curiosamente, quem estabeleceu a lei foi o STF, não foi a presidente, né? Então, é o que eu vejo para vocês, é o que eu falo para vocês, que havia essa visão que a gente tem aqui no Brasil também, de que há um grande conluio entre o Executivo e o STF deles lá, a Justiça e o STF, e isso causou uma grande revolta na população, né? A população começou a se ver não assistida, então quer dizer que não adianta nada, né? Ou seja, tem a primeira-ministra muda uma coisa, mas o STF vai lá e volta atrás e não sei o que lá. Ela própria tinha falado para o pessoal, pediu calma, né, nos protestos enormes lá, né? O Bangladesh, tal como a Índia, é um país muito populoso, tem muita gente em Bangladesh, e ela havia pedido que o pessoal aguardasse a decisão do STF, a decisão final lá. Ela chegou a bloquear a internet no país inteiro após manifestações violentas e coisa e tal, mas isso não conseguiu, ao contrário, isso piorou a situação lá no país e ela acabou tendo que fugir, né? Então tá aqui a imagem, depois de 15 anos no poder, aliás, essa foi a 4ª reeleição dela, é o que eu falo para vocês, é a família dela sempre, desde a independência de Bangladesh, o pai dela que fez a independência de Bangladesh, depois ela assumiu e estava no poder já há 15 anos e coisa e tal, e acabou fugindo de helicóptero aqui de Bangladesh, né? Aqui, ó, tá aqui imagens também da primeira-ministra. O momento em que ela foge de Bangladesh, parece que foi ela, a irmã dela que também estava lá,
e algumas pessoas do regime fugiram em direção à Rússia, né? Segundo estão dizendo aqui, elas deixaram o palácio lá do governo de lá, né, o Palácio do Planalto de lá, e foram para um lugar seguro. Ela queria gravar um pronunciamento à nação, um último pronunciamento à nação, mas não deu tempo, meu amigo. O pessoal invadiu a coisa toda, né? Tá aqui o pessoal invadindo, os manifestantes invadindo a residência da primeira-ministra ali em Dhaka, em Bangladesh. Invadiram a casa dela, parece que tem campo de futebol aqui, tem churrasqueira. Ó, o pessoal, isso é outra coisa, né? O pessoal fica chateado com a fortuna que esse pessoal tem, qualquer item do governo, qualquer pessoa do governo acaba tendo dinheiro pra caramba em qualquer país desse, o país super pobre, mas o governo sempre com muito dinheiro, né? Então tá aqui o pessoal saqueando a cozinha dela, aqui ó, com bolos e não sei o que lá, né? Aqui mais imagens das grandes manifestações contra a primeira-ministra, né? O Emmanuel Ricon está dizendo aqui que ela é a ditadura socialista de Bangladesh, mas eu advirto vocês, tomem cuidado com essas referências, porque a situação política lá é muito diferente daqui do Ocidente. Tem um componente religioso muito forte, a questão dos muçulmanos contra os hindus. Aliás, isso é um problema. Teve aqui o pessoal invadindo a cozinha lá também do palácio, aqui o pessoal se esbaldando na cozinha do palácio, comendo pra caramba. Aqui, ó, aqui teve violência anti-hindu, né? Embora a maioria do país seja muçulmana, ainda existem hindus ali em Bangladesh e aparentemente estão saqueando casas de hindus. É uma situação muito triste, é lógico que isso é totalmente errado, não deveria se fazer esse tipo de coisa. Então, eu não compartilho essa visão de que foi derrubado um regime socialista necessariamente ali. A chefe das Forças Armadas assumiu o controle do país. Não sabemos se isso vai melhorar alguma coisa em termos de diminuir a violência e coisa e tal, porque lembra, o chefe da polícia, o chefe do exército lá também era do regime da Sheikh Hasina, né? Ou seja, todo mundo dessa turma que ainda descende do libertador de Bangladesh, lá do cara que liberou Bangladesh. Não faz tanto tempo assim que isso aconteceu. A guerra de independência de Bangladesh foi em 1971, então 71, ou seja, tem o que? Pouco mais de 50 anos, né? Entre 1947, que foi quando a Inglaterra saiu da Índia, né? Era o Paquistão Oriental, então fazia parte do Paquistão, Bangladesh. Isso durou até 71, quando teve a guerra de independência. E como a gente viu, o governo era dominado pela família da atual primeira-ministra, que agora não é mais, né? Agora já saiu e coisa e tal. Enfim, é sempre bacana ver o povo fazendo revolução, destruindo o governo e coisa e tal, tirando o governo. Não tenha dúvida que o povo está contra o governo dessa moça, mas no final das contas não sei se vai melhorar muito a situação por lá. Vamos aguardar o que vai acontecer. Esse aqui é o chefe militar que anunciou que está gerando um governo interino, né, um governo de transição, embora ele seja também ligado a Sheikh Hasina, ao pai dela e coisa e tal. Vamos ver se isso acalma o pessoal, né? Outro alerta que você vê aí é justamente essa questão de cota, né? Lá isso é levado muito a sério, mas principalmente porque imagina se aqui no Brasil se institui uma cota para esquerdista, né? Ou cota para quem apoiou o golpe de 64, ou cota para quem apoiou o governo Lula. Seria um absurdo também, né? E lembra, quem colocou isso foi o STF deles lá, não foi a presidente, né? De qualquer forma, agora parece que teve uma queda brutal lá. Vamos aguardar para ver o que acontece em Bangladesh. De novo, eu não prometo fazer vídeos diários sobre Bangladesh, vou fazer sempre que tiver uma novidade interessante, tiver alguma coisa mudando de forma significativa por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.